pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos falar sobre a explicação da semana 2 do PET, volume 5, para o 7º ano. Pessoal, antes de começar de fato, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e vai sempre recomendar meus vídeos para você. Vamos lá. Então, aqui no primeiro tópico, a gente vai falar dos modos de nutrição, né? Da maneira que aquele ser vivo, ele consegue receber os nutrientes. Então, a gente tem os autotróficos fotossintetizantes. O que significa autotrófico? Autotrófico significa aquele que produz sozinho o seu alimento. Então, por exemplo, as plantas, as algas, as cianobactérias, elas vão fazer a fotossíntese para realizar aí o seu próprio alimento. Então, eles utilizam o sol como a energia luminosa, né? E a energia primordial. E eles só conseguem fazer essa fotossíntese porque eles têm um pigmento chamado clorofila, principalmente nas folhas, ou onde na planta é verde tem a clorofila. Esse pigmento ele consegue captar a luz solar e transformar a energia luminosa em energia química, né? Que é o açúcar glicose que é produzido. Pessoal, nesse processo, as plantas, algas e as bactérias, elas transformam, além do sol, elas utilizam também a água, o gás carbônico, para produzir a glicose e o oxigênio. Então, pessoal, a glicose ela é uma molécula chamada de energética. Ela é armazenada em vários órgãos das plantas. Então, aquele açúcar produzido, a glicose produzida, ela vai ser armazenada na raiz, no caule, no fruto, sob forma de amido, que é a maneira que ela vai fazer uma reserva energética, uma reserva de glicose. E ela vai servir de alimento para outros seres vivos. Assim, pessoal, a energia ela vai começar a ser transferida pela cadeia alimentar. Então, a energia produzida pelas plantas e armazenada, ela passa para os seres heterotróficos, aqueles que não produzem seu próprio alimento e precisam se alimentar de outros para obter energia, a glicose. Mas também existem os seres que são autotróficos, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento, mas não fazem a fotossíntese, e sim realizam a quimiossíntese. Então, eles são quimiosintetizantes e não fotossintetizantes. Então, esses organismos eles são capazes de produzir alimento sem a utilização da energia luminosa. Eles utilizam o gás carbônico, a água e substâncias inorgânicas, como por exemplo a amônia, o ferro, o nitrito, o enxofre, como fonte de energia. Então, eu coloquei para vocês aí o exemplo das nitrobactérias. Então, elas estão aí nessa primeira figura aqui. E na segunda figura, eu coloquei aí para vocês uma raiz de leguminosa, ou seja, por exemplo, uma raiz de feijão, uma raiz de ervilha, todas essas são leguminosas. Essas leguminosas, elas fazem associação com essas bactérias, as nitrobactérias, que estão aqui, ó, nesses nódulos. Esses nódulos com associação, né, da raiz da planta, geralmente leguminosa, com essas nitrobactérias, elas ajudam bastante a gente conseguir fixar nitrogênio. Então, essas bactérias que são autotrófas quimiosintetizantes, elas são super importantes, porque assim a gente consegue fixar nitrogênio e completar o ciclo do nitrogênio. Agora, passando para o modo de nutrição heterotrófico. Então, os heterotróficos são aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento e que precisam obter através da alimentação ou da absorção. Então, por exemplo, nós somos heterotróficos, a gente não produz seu próprio alimento, a gente precisa se alimentar do alimento que já está pronto para a gente obter a nossa energia. A mesma coisa com o cachorro, a mesma coisa com o fungo, que vai absorver aquele alimento que está ali. A baleia, o tigre, joaninha, formiga e outros, são vários. A gente tem mais aí um grupo grande de seres que são heterotróficos. Os heterotróficos na cadeia alimentar são chamados de consumidores e também podem ser representados pelos decompositores, que são as bactérias e os fungos, tá? Então, pessoal, agora nós vamos para a etapa de modo de obtenção de oxigênio.
Na primeira etapa, os organismos eles vão realizar a troca gasosa, ou seja, nós vamos absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. Nós fazemos isso o tempo todo, pessoal. Quando a gente respira, né, a gente está absorvendo o oxigênio e quando a gente libera, a gente está soltando o gás carbônico. Então, isso é uma coisa que você faz o tempo todo sem nem perceber. Então, essa forma de respiração, né? Essa forma de absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico, ela vai ocorrer de diferentes formas nos seres vivos. Então, ela pode ser realizada por meio de diversas estruturas que fazem a respiração, onde processa a difusão. O que é uma difusão? A gente tem a passagem do gás carbônico e do oxigênio do meio que está mais concentrado para o menos concentrado. Essa passagem ela pode ocorrer de forma direta, ou seja, ela vai do ar, da água, direto para dentro da célula daquele ser vivo, ou então de maneira indireta, quando a estrutura que a gente está falando de respiração, ela é rica em vaso sanguíneo, ou então quando os gases são transportados do sangue até as células. Esse exemplo aí, quando a estrutura é rica em vaso sanguíneo, é, por exemplo, das brânquias, do tegumento ou respiração cutânea. Nós vamos ver os exemplos daqui para frente. Já a segunda etapa de respiração, ela vai ocorrer dentro das células. Então, o oxigênio ele vai participar do processo da quebra da glicose, ou seja, da quebra da energia, né, para a gente conseguir obter o que a gente chama de respiração química ou respiração celular. Então, além disso, o oxigênio, além de nos trazer, né, a respiração, ele também ajuda na obtenção de energia. Falando de difusão simples, existem animais que realizam a respiração dessa forma, utilizando a difusão simples. Então, os exemplos que eu coloquei para vocês aí, são esponjas, né? Então, apesar da gente lembrar do Bob Esponja e sempre fazer referência com o animal esponja, lembre-se que o Bob Esponja é um animal que não é um animal, ele é uma esponja de lavar vasilha. Quando a gente fala de esponja animal, é esse aí que eu tô mostrando para vocês da foto, tá? Então, a esponja ela é um animal que vive fixado, né, em pedras ou em outras, como é que fala? Substratos, né? Então, esses poríferos, eles ficam presos ali e a água vai passar por eles e eles vão conseguir captar as partículas de alimento que eles precisam. Isso também acontece com as anêmonas. Lembra do Nemo? A anemonema, onde ele vive? É essa que é a anêmona. E a água viva, aquela que tem os tentáculos, que queima, que também aparece lá no filme do Nemo. A respiração, agora que a gente vai ver, é a respiração chamada de tegumental cutânea. Então, gente, a respiração tegumental cutânea que é a mesma coisa de dizer que respira pela pele. Nós, seres humanos, temos 1% de respiração cutânea ou tegumentar, tá? Então, a gente respira pela pele 1%. As trocas gasosas das células na pele, né? Aqui bem na superfície. Então, como é que vai acontecer essa troca gasosa aqui na superfície da nossa pele? O oxigênio, ele vai seguir por difusão do ar até as células do CO2, no sentido contrário. Então, eu tenho aqui uma imagem para vocês observarem o que eu acabei de dizer. Então, vai ser muito comum nas lombrigas, nas solitárias, que são vermes que podem viver no nosso intestino. Também é muito comum nos sapos. Os sapos, eles respiram pela pele também. A minhoca é uma grande exemplo, né, de respiração cutânea tegumentar. Eles possuem a pele úmida, fina, muito vascularizada, envolve os vasos sanguíneos todos. A respiração geralmente é completada por uma outra. Então, por exemplo, os anfíbios, eles utilizam a respiração cutânea, né, ou tegumentar, e também realizam a respiração pulmonar. Porque a respiração cutânea é uma respiração um pouco mais leve, né, mais fraquinha. E a respiração pulmonar é uma respiração mais complexa, é uma respiração mais potente. Agora falando da respiração branquial. Então, as brânquias são essas estruturas que vocês estão vendo aqui. Elas também são conhecidas como guelras. Em alguns livros, em algumas questões, em algumas coisas vai aparecer aí o nome guelra. Então, ela fica aqui nessa região do peixe, onde eu coloquei a foto para você ver. Então, ela ocorre nos peixes, nos moluscos, que são aquáticos, né? Nas larvas de mosquito, no girino, que é a fase larval do sapo, né? Que é aquela fase anterior, antes dele se tornar adulto e ser o sapo que a gente conhece. Então, pessoal,
A respiração branquial, ela ocorre da seguinte forma: a água ela vai entrar pela boca do animal e vai sair pelas brânquias, né? As brânquias, são essas lamelas aqui que vocês estão vendo vermelhas, elas são ricas em sangue, ricas em vasos sanguíneos, que vão realizar essa troca gasosa. Então, aqui a água ela vai entrar pela boca do animal rica em oxigênio e vai sair aqui pelas guerras rica em gás carbônico. A respiração traqueal, ela é muito comum nos insetos, tá? Esse sistema de traqueal, ele vem de traqueia. Então, é um sistema de tubos bem pequenos, que possuem contatos diretos com os tecidos. Então, o ar vai entrar por esse espiráculo, que é essa parte aqui que fica do lado de fora. Então, aqui na foto do gafanhoto, a gente consegue ver esse espiráculo aqui do lado de fora. Quando vocês verem um gafanhoto de perto, vocês podem observar, não é para machucar o bichinho, é a parte do espiráculo, vocês vão conseguir enxergar. Esses espiráculos, eles vão aí, né, o ar vai entrar por eles, e esses orifícios, eles ficam geralmente na lateral do corpo, do tórax, do abdômen dos insetos. E eles vão seguir para a difusão, né, vão conseguir fazer essa troca gasosa. E ele é exclusivamente dos artrópodes terrestres. Então, por exemplo, os insetos, as lacraias, o piolho de cobra, né? Todos eles são exemplos que realizam a respiração traqueal. A respiração traqueal também recebe o nome de respiração por traqueias. A nossa último tipo de respiração aí é a respiração pulmonar. Então, ocorre o fenômeno da inspiração, ou seja, eu vou absorver o oxigênio, e expiração. Eu vou liberar o ar que está nos meus pulmões. Os pulmões são órgãos complexos, são órgãos bem elaborados. Então, ocorre a hematose, que é lá nos alvéolos pulmonares. Então, aqui tem uma fotinha de um aumento aqui do pulmão, né? Que a gente consegue ver esses alvéolos onde ocorre a troca gasosa. Ocorre a troca do CO2 pelo oxigênio. E é muito comum nos animais vertebrados e alguns moluscos. Também a gente vai ter respiração pulmonar em alguns peixes, vai ter respiração pulmonar em sapos adultos, tá? Tudo isso a gente tem. Então, é bastante comum nos vertebrados a gente ter a respiração pulmonar, porque é uma respiração mais complexa. E como os animais que são vertebrados, eles se movimentam muito, eles precisam ter maior oxigenação dos tecidos, dos músculos, para realizar os movimentos deles. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo você. Deixe seu like, se inscreve no canal e até semana que vem. Tchau, tchau!